Como recursos humanos visualiza o teu currículo? Como preparar um currículo que seja campeão? Quais são os cuidados que você tem que aprender a transpor para que seu currículo fique o mais assertivo possível e você consiga participar de um processo de seleção? Esteja comigo nesse vídeo que eu vou te explicar em detalhes. Olá, eu sou Amarildo Nogueira, mentor, e estou aqui para esclarecer algumas dúvidas com relação ao currículo. Nas minhas mentorias, eu sempre oriento as pessoas da melhor forma possível o que ela deve fazer em termos de curso, qual caminho ela deve tomar com relação à capacitação, seja ela um empreendedor, uma pessoa que vai buscar uma transição profissional, seja ela que vai buscar a oportunidade de um novo emprego, seja a pessoa que quer uma promoção dentro da empresa onde ela trabalha. Mas quando eu falo que se faz necessário dar uma analisada no currículo para entender dentro daqueles pré-requisitos que são solicitados para aquele profissional, ainda é um mito. As pessoas ainda têm dificuldade em compreender a importância do currículo para o crescimento profissional. Como o RH visualiza ou como o RH vê o meu currículo? Muitas vezes, ao elaborar o mesmo, temos lá os nossos dados pessoais, depois o objetivo, depois as qualificações, formação acadêmica e daí por diante. Só que muitas vezes, na forma que nós colocamos essas informações, não ficam muito claras para as pessoas que são responsáveis no recursos humanos, que é o pessoal de recrutamento e seleção, em analisar aquele meu currículo. E com isto, acaba se perdendo a oportunidade de conquistar oportunidade inicial, que é de participar de um processo seletivo. Porque ao participar de um processo seletivo, você já deu o primeiro passo, que é se apresentar, seja em formato de vídeo ou seja de forma pessoal, que depois eu vou dar umas dicas para vocês em um outro vídeo que eu vou elaborar a respeito desse tema, que muitas pessoas, muitas vezes são chamadas por um processo seletivo, mas chega no momento da entrevista, parece uma coisa tão trivial, uma coisa tão simples, mas se perde naquele procedimento, naquele momento, no processo de entrevista. Mas vamos lá, parte a parte com relação a alguns itens. Quando nós começamos os nossos currículos, ou o nosso currículo, o que eu faço? Eu entro ali no primeiro item, que são os dados pessoais. O que são esses dados pessoais? São todas as informações correlatas à minha pessoa. Meu nome completo, onde eu moro, a idade, sim, pode colocar, e-mail, LinkedIn, se você tem, né, o seu LinkedIn bem formatado, bem elaborado, também é muito bom, porque também ele vai trazer um descritivo para se conhecer um pouco mais de você. Então eu começo a colocar ali um pouco dessas informações pontuais. Mas eu falo, há de se tomar cuidado, há de se prestar atenção para saber se está organizado de uma forma, sempre se lembrando que o entrevistador, o recrutador, ele vai bater o olho e vai compreender com relação ao mesmo. Uma atenção, eu sempre falo para tomar um cuidado muito grande, que às vezes tem algumas pessoas que estão trocando de aparelho telefônico, tem algumas pessoas que colocam telefone de contato, e quando a empresa entra em contato com o selecionado, o que acontece? Não tem sucesso na comunicação. E muitas vezes, ou algumas vezes, acaba se perdendo a oportunidade de estar ali participando daquele processo de seleção. Então, esse é o primeiro passo. Deixe de forma clara e objetiva todos os teus dados pessoais para que a empresa tenha a facilidade em te localizar, sendo que o teu currículo foi escolhido. Um outro passo importante, que é onde muitas pessoas se perdem, muitas pessoas acabam tendo como obstáculo, como eu já disse no vídeo, é colocar ali naquele campo objetivo, onde eu faço uma descrição do cargo que eu estou objetivando concorrer,
do cargo que eu almejo conquistar, eu coloco, por exemplo, suponhamos que eu tenha uma experiência na área de logística. Então eu coloco supervisor de logística, coordenador de logística, analista de logística. Ora, se eu estou encaminhando o meu currículo para uma oportunidade, eu tenho que entender qual é a descrição daquele cargo ao qual está sendo disponibilizado, para que eu coloque nesse campo objetivo somente aquele cargo. O selecionador ele vai pensar o seguinte: se a pessoa está colocando esse candidato 3 possibilidades, ele não está sabendo direito o que ele quer. E quando eu digo isso, algumas pessoas entendem, não, eu tenho que dar tiro para tudo quanto é lado, mas não funciona assim. O selecionador ele não pensa assim. Dependendo do cargo que você está objetivando, o que você vai precisar fazer? Vai ter que ser assertivo, vai ter que ver, olha, o cargo é analista de logística, então eu tenho que colocar lá na descrição do objetivo, analista de logística. O cargo é supervisor de logística, então eu tenho que colocar ali na descrição, supervisor de logística. Quando eu coloco mais de 2 ou 3 até, o que eu dou a percepção? De incerteza, como bem disse, naquilo que eu estou querendo conquistar. Então, cada currículo ele tem que ser formatado conforme aquele cargo que você estabeleceu no objetivo para que você alcance essa oportunidade. Porque senão, lá o selecionador pode ser um critério para ele deixar o teu currículo de lado. Preste bastante atenção nisso, porque eu já vi várias pessoas perdendo a oportunidade de participar de um processo de seleção por não colocar de forma clara e objetiva, como bem disse, lá no campo objetivo do cargo pretendido. Um outro item de grande importância é a respeito das qualificações. O que são as qualificações? As qualificações são todos os aprendizados que eu obtive no decorrer da minha carreira, mas que tenham a ver com o cargo que eu coloquei no objetivo. Muitas vezes nas qualificações o pessoal coloca qualidades do tipo assim, eu sei trabalhar em equipe, sou trabalhador, Não é isso. As qualificações é o quanto eu como profissional, daquilo que eu já fiz, eu vou poder contribuir com a empresa. As qualificações devem ser relacionadas conforme o cargo que eu coloquei no objetivo. E quando você vai descrever a mesma, você tem que colocar algumas atividades ou competências que você tem que vão possibilitar o bom desempenho daquela função. Não adianta colocar somente algumas habilidades, alguns requisitos comportamentais como trabalhador, honesto, pontual, porque isso já são pré-requisitos que a empresa espera de você. Mas o que você tem que colocar ali? Aquele algo a mais que você fez para a empresa e que proporcionou um resultado positivo. Aquilo algo a mais que você fez para uma determinada equipe que também trouxe o resultado positivo. Aquele desenvolvimento, aquela capacitação, aquelas implementações de alguns projetos que você colocou ali para funcionar e que trouxe um resultado significativo para a empresa. É para isto que serve o campo qualificações, para deixar bem claro para a empresa, se eles te contratarem, quais são os benefícios que eles vão ter, de forma resumida, clara e objetiva. Eu procurei trazer aqui de uma forma sintetizada alguns dos primeiros itens da parte inicial de um currículo que você deve se ater e fazer com muita atenção para poder obter o sucesso profissional. Então, atenção com relação aos seus dados cadastrais. Atenção para colocar somente um cargo lá no campo objetivo e foque realmente naquele cargo que você realmente almeja conquistar. Quanto às qualificações, demonstre o que você fez de bom para a organização e que realmente foi um diferencial para que eles possam te chamar para uma entrevista e, com certeza, quem sabe, vai depender de você, por uma possível contratação. Um grande abraço do Amarildo Nogueira e no próximo vídeo a respeito de currículo eu vou trazer os outros itens de importância para fechar esse assunto e para você obter o sucesso merecido na tua contratação.